E ocorreu então aí a convenção esperada do Podemos, né? O Podemos que confirmou as duas candidaturas ao Senado do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, que entrou aos 49 do segundo tempo. Como todo mundo sabe, a candidatura do Ronaldo, ela se consolidou após o fim da janela partidária, que ele começou a falar sobre isso, e veio aí, tipo, um mês depois da convenção do fim da janela partidária se efetivar, quando ele veio e anunciou, olha, sou pré-candidato e tal, e agora é candidatíssimo então aí, avalizado pelo Podemos, bem como o empresário e técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, enfim, candidato a senador, depois de ter tomado um tombo do PSB pelo Amasta em 2022. Agora o Luxemburgo aí conquista essa vaga. Ele ingressou no Podemos em 2024, né? Apoiou a eleição do prefeito Eduardo Siqueira Campos aqui em Palmas e tem um apoio desde então, sobretudo da presidente nacional do Podemos, que em várias ocasiões reafirmou que ele era o candidato sim do Podemos aqui no Tocantins a senador. Está aí confirmado então, o Podemos vem com duas candidaturas ao Senado. O Ronaldo, lembrando que ele era do PL, ele foi candidato inclusive a governador em 2022 pelo PL, saiu do PL agora no início do ano, um pouco antes da janela partidária fechar, e foi para o Podemos já visando a possibilidade dessa candidatura, ok? Da entrevista teve aí a presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu, teve aqui no evento, né, que reuniu todo mundo lá no Ivonete Buffet, e é isso. E tem uma declaração aqui que eu achei interessantíssima, que foi a do técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, né? Aí os dois abraçadinhos, o Eduardo Siqueira Campos e o Vanderlei Luxemburgo, e durante o seu discurso, o Luxemburgo fez questão de se dirigir ao prefeito e declarou publicamente que havia divergências políticas entre ambos, mas que elas ficaram no passado, e abre aspas para o Luxemburgo no discurso dele, ó, tivemos um entreveiro muito grande, mas ficou tudo para trás, o momento agora é de festa. Outro ponto que é importante destacar é esse aí, ó, Dorinha ao microfone, a Dorinha esteve lá, o Podemos, o partido declarou apoio à candidatura da Dorinha, ainda pré-candidatura até esta quarta-feira, né, quando vai ser confirmada em convenção a Dorinha como candidata do União Brasil ao governo do estado. Então, o Podemos, como partido, anunciou que vai acompanhar a Dorinha. No entanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não. O Luxemburgo disse que vai com a Dorinha no palanque, disse que vai fazer uma campanha independente, né? Vai caminhar de forma independente, falou que respeita a todos, mas que a opção dele é essa, ou seja, de caminhar sem apoiar candidato a governador, mas que isso não significa que ele não possa dialogar com todo mundo. É isso então, esse foi um dos destaques, né, dessa convenção, dos bastidores, vamos dizer, dessa convenção do Podemos. Quer dizer, o Vanderlei confirma que ele não vai com a Dorinha, todo o partido está com a Dorinha. Como eu já sempre digo, o Eduardo Siqueira Campos é um dos primeiros entusiastas da candidatura da Dorinha ao governo do estado. O Ronaldo Dimas já anunciou apoio à Dorinha, o Thiago Dimas também. O próprio Sandoval também, que é pré-candidato a deputado federal, fortíssimo pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, também anunciou apoio à Dorinha. E o Vanderlei, candidato a senador, disse que não vai apoiar a Dorinha, que vai fazer uma campanha independente, beleza? E aí, confirmando o que eu disse ontem, né? Então, a base do governo, vamos dizer, caminha para ter aí, se não 4 candidatos a senadores, né? Lá na base do governo tem o Eli, tem o Eduardo Gomes, que vai à reeleição, tem o Carlos Gaguin e também agora o Ronaldo Dimas, querendo ou não, é da base do governo, apoiado pela Dorinha, que é a candidata do governo. Então, assim, aí eles vão ter que conseguir explicar isso para o eleitor. Fala assim, olha, o Ronaldo Dimas não é nosso candidato, ele apoia a Dorinha, mas o governador mesmo apoia só 3. Só o Eli, o Gomes e o Carlos Gaguin. É complicado, é muito complicado. Trouxe aqui para vocês aqui, então, a agenda das convenções, ok?
O ex-senador Ataídes Oliveira realiza nesta terça-feira, às 18 horas, na sede do partido, tá? A convenção dele. Ainda não tem definição de quem vai ser o vice, não foi anunciado. O Laurez Moreira também já está realizando nesta sexta-feira, das 10 horas às 19 horas, a convenção dele, e lá tem um problema que é a relação com o Irajá, né? O Irajá, que, como mostramos, enviou o ofício, mostramos em primeira mão, né? Enviou o ofício tanto ao Laurez quanto ao presidente nacional Gilberto Kassab, dizendo que estava abrindo mão da candidatura, que não autorizava o uso da imagem deles de forma nenhuma para a convenção e que só mudaria se o partido, segundo ele, corrigisse os rumos, né? Na verdade, o Irajá entende que a candidatura do Paulo Mourão ao Senado atrapalha a reeleição dele. E ele queria o Paulo Mourão ou o PT de vice, de suplente, de primeiro suplente. E aí que chegou a propor a candidatura da pastora Ivanete Lima, que, com todo o respeito à pastora, é uma pessoa parece muito querida e tal, mas ela está sendo usada de bucha de canhão nessa história toda aí. Então, ela não tem nada a ver com a história dela, todo esse imbróglio aí, tá? Ela, na verdade, é simplesmente instrumento nessa briga política. A Dorinha realiza a convenção dela nessa quarta-feira no Espaço Cultural, às 16 horas, ok? E o Vicentinho Júnior também nessa quarta-feira, já no estacionamento do ginásio Ayrton Senna, às 17 horas. A Dorinha tem essa questão do Senado, então agora está suspendendo a questão do vice, que o Senado está definido. Os 3 senadores do entorno, quer dizer, que gravita ali em torno do Palácio, e terá mais o Ronaldo Dimas também da base ali, tá bom? E o Luxemburgo correndo independente. Então são 4 candidatos a senador, 3 candidatos a senador, 3 gravitando em torno do Palácio e 1 comendo pelas beiradas o apoio palaciano de forma indireta, ok? E a questão lá é o vice, tem aquela pendência em relação ao Atos Gomes, que seria a indicação do governador, genro do Marilon Barbosa, presidente da Câmara de Palmas e ex-secretário de Esporte e Juventudes, que é a indicação do governador para a vaga. Agora, há o entorno da Dorinha que entende que não seria bom, que o melhor nome do Republicanos seria o Coronel Márcio Barbosa, até para fazer frente com outros bons, experientes, candidatos a vice que tem nas outras chapas, no caso, o Coronel Silva Neto, do Laurez, e o presidente da Assembleia, Mélio Caires, no caso do Vicentinho Júnior. Então é isso, vamos aguardar então, e aí o jogo, acabou o treino e começa o jogo, aí começa a eleição e bem-vindo ao inferno, vamos dizer, porque é assim que é um processo eleitoral, e vamos aguardar e trazer mais informações para vocês.